Iluminuras recebe hoje o advogado Caio Lacerda de Castro e o escritor Dado Villa-Lobos. É isso mesmo, o músico que entrou para a história como guitarrista da banda Legião Urbana está enveredando pelo mundo das letras. Mas antes de conversar sobre essa nova faceta, vamos conhecer um pouco mais sobre Dado Villa-Lobos. Eduardo Dutra Villa-Lobos nasceu na Bélgica, passou a juventude em Brasília e foi um dos grandes protagonistas do nascimento da capital do rock. Integrante da banda Legião Urbana, ele compôs algumas das canções mais representativas da recente história da música brasileira, em parceria com Renato Russo e Marcelo Bonfá. Também é produtor musical e em 2005 se lançou em carreira solo. Agora estreia como escritor. Dado, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui no Iluminuras. Maravilha, eu que agradeço. Bom, você está lançando o seu primeiro livro, Memória de um Legionário. É uma autobiografia. Esse livro trata mais da sua caminhada, da história da Legião Urbana, ou é uma mistura de tudo isso? São minhas memórias, lembranças e histórias, enfim, da infância, adolescência aqui em Brasília. E da cena musical se formando no final dos anos 70 e os anos 80, né? Então, é uma visão interna de dentro dessa banda, que foi uma banda, enfim, exponencial, né? Que transformou tanta gente, chegou em tanta gente, e explica mais ou menos como eram esses caras, o que eles faziam, como eles se relacionavam entre si e como isso tudo veio acontecer com histórias e mais histórias. E tem alguma história que era ainda desconhecida que agora a gente vai ficar sabendo por esse livro? Eu acho que as histórias aqui do começo, desse boom do rock no começo dos anos 80 aqui em Brasília, eu acho que não são tão conhecidas assim quanto no momento em que a Legião Urbana se transformou num artista nacional, né? Enfim, onde se falou muito, se deu muitas entrevistas e muitos programas foram feitos e tal. O que é relevante para mim é que sou eu na primeira pessoa contando essas questões todas, esses casos, essas histórias. E ao mesmo tempo você percebe, na verdade, o que foi esse país, da Arena ao PT, por exemplo, entende? A redemocratização do país, isso através, junto com a força da música, da nova música, enfim, da nova geração, essa chamada geração dos anos 80, né? Tá bem ali pontuado junto com essa narrativa, né? Então, é quase assim também um misto de documento histórico com um relato íntimo, assim. Pois é, você falou aí, sou eu escrevendo. Existem outros livros sobre Renato Russo, a trajetória dele se mistura com a do Legião. Mas esse é o único escrito por alguém que realmente viveu a história, né? Justamente, eu acho que esse que é o enfoque, enfim, que seria, digamos assim, dar uma autenticidade a essa história, né? Afinal, nós fizemos, eu, o Renato e Bonfá, e o Negrete, enquanto esteve na banda, nós, enfim, construímos essa coisa toda, essa história toda incrível, que é uma história riquíssima em todos os sentidos, né? Uma história eletrizante, né? Instigante, e fala basicamente, assim, das pessoas que estavam aqui em Brasília, uma cidade que tinha apenas 20 anos de idade, descobrindo sua identidade ainda e longe demais das outras capitais, né, do centro cultural, digamos assim, do Brasil. E aqui, é claro, eu tive ajuda, enfim, está tudo escrito na apresentação, porque não era minha ideia, nunca tive a ideia, poxa, de escrever um livro e as memórias. Eu estava um dia no futebol lá do lado do meu estúdio, e o futebol é um lugar em que você encontra as pessoas mais variadas, e um ponto de encontro agregador, né, das pessoas. E lá eu encontrei o Philippe Daumier, que é um grande historiador, ele tem 33 anos, já escreveu alguns livros, e ele é um grande fã da banda, da Legião, e ele falou assim, cara, você devia escrever suas memórias. Aí eu falei pra ele... Tem muita história para contar, né? Aí eu pensei no trabalho hercúleo que seria isso, relembrar tudo, parar a vida e começar a escrever, né? E falei para ele que de repente eu não tinha tempo para isso, eu não tinha cabeça para fazer aquilo.
não tinha o impulso adequado para parar tudo e fazer isso, né? E ele me convenceu e aí ele chamou o Rômulo Matos, que é um outro historiador da PUC lá do Rio, também grande fã do rock brasileiro, e aí eles foram puxando histórias e contextualizando também com dados da indústria cultural, enfim, das rádios, o que tocava nos rádios, as paradas de rádio, e uma pesquisa dentro das matérias, enfim, que saíram sobre essa época aqui. Por volta de 1981, em uma tarde quente, a turma estava no maior bode embaixo do pilotis do prédio, sem nada para fazer. De repente passaram 4 caras com visual punk, cabelos desgrenhados, calça e camiseta rasgadas, patches, etc. Sem falar com a gente, eles foram até a parede do bloco onde eu morava e picharam as letras A-E. A gente olhou e pensou, cara, o que é isso? Quem são eles? Chegaram aqui e picharam a parede do nosso território. Depois disso, os intrusos foram embora na maior cara de pau. Eu estava sentado com o Dinho, o Pedro Ribeiro, irmão do Bi, e outros amigos, e aquilo realmente ficou na nossa cabeça. Uma semana depois, o Dinho apareceu e falou, cara, descobri o que significa aquela pichação. É uma banda chamada Aborto Elétrico que está tocando ali no Foods, uma lanchonete que ficava mais ou menos 1 quilômetro de casa. Bom, você leu aí um trecho do início da Legião Urbana. Como foi lembrar de tudo isso? Você tinha uma espécie de diário de bordo? Você anotava alguma coisa ou você foi vasculhando as gavetas da sua própria memória? Não, eu fui vasculhando enfim, tudo começou com narrativas orais gravadas, né, num gravador de MP3 e depois tudo transcrito, né, para o papel, palavra a palavra, e dali formatado para os capítulos, né? E ali eu peguei e fui dando a minha sua própria narrativa. A minha própria, transformando aquilo tudo na minha própria narrativa, né? E aí eu acho que foram lembranças marcantes e dessa minha volta a Brasília, quando eu cheguei de volta aqui em 79. Então tem a narração aqui do primeiro dia que eu vi esses caras que picharam o bloco lá de casa. Então são essas lembranças que ficaram muito, que marcaram muito, e quando você é adolescente, jovem, aquilo é realmente transformador, né? E o que estava vindo realmente eram aquelas pessoas e a música que vinha junto e que era, tipo, avassalador. Para mim foi algo que me chacoalhou e me tirou do rumo, enfim. Me abriu, foi luz, entendeu? Foi tipo, assim, você vê uma perspectiva na sua vida muito intensa. E escrever esse livro foi reviver tudo isso? Escrever esse livro, de certa forma, claro, foi reviver e reviver toda essa... foram momentos incríveis, enfim, desde a infância, sabe? Foi assim, tipo, sessões de regressão, né? Da análise, psicoanálise, assim, e depois reler tudo várias vezes, reler e tal, aquilo entrou e tomou uma certa dimensão, que de repente eu havia esquecido o que for aquilo tudo, e o que havia esquecido não, mas tinha ficado meio que nas gavetas lá, já trancadas ali, no porão, sabe, do consciente, do inconsciente, né? Então trazer tudo isso de volta e aí perceber e ter a noção exata, mais clara do que foi aquilo tudo e do que aquilo representou para mim até, assim. Bom, você falou aqui que escreveu com 2 historiadores. Como foi escrever esse livro a 6 mãos? Foi fundamental, porque depois agora que eu estava pensando, eu poderia realmente ter feito a minha narrativa e tudo, mas eu acho que eu não ia conseguir chegar ao fim, né? E eles foram também dando alicerces de informações, de pesquisas em impressos de jornais da época, em programas de televisão, e relembrando coisas que foram ditas e colocadas que eu já não lembrava mais. Então, foi esse processo coletivo realmente, porque os 2 eram muito fãs da banda, são muito fãs da banda, e tinham essa noção clara do que era. E que de repente para mim era assim, tudo bem,
Mas era o meu dia a dia, era o meu trabalho, eram os meus camaradas ali. E você foi revisando ao longo da escrita? Você interferiu muito? Revisando sem parar, né? Porque aí chegou um momento em que eu tinha que me botar aqui dentro, né? Então, a cada capítulo que eu recebia para ler, depois dessa pesquisa, enfim, dessa transcrição e formatação, eu ia lá e reescrevia, deixando a narrativa com a minha cara, né, com a minha personalidade, né, porque é difícil você escrever por outra pessoa na primeira pessoa, então assim, a primeira pessoa não fala isso, né, e aí, enfim, foi um trabalho extenso e interessante, assim, foi uma experiência bacana. Agora deu até vontade, agora escrever... Outras memórias? Não, nem memórias, não sei, quem sabe, ficção. Eu estava pensando esperar outros livros, então? Não sei, mas pode ser, não sei. E o que você gosta de ler? Eu leio bastante. No momento eu estou lendo as crônicas que o Zé Cabaleiro escreveu. Ele teve uma temporada na revista Isto É, né? Chama-se A Rede Idiota. Então são crônicas, uma sequência de crônicas que você está na fila, pega, lê, é assim. Para, mas não te atrapalha. Não atrapalha, li agora recentemente a autobiografia do Morrissey, eu gosto de ler biografias e tal. Na época que eles fizeram o convite para fazer o livro, eu estava justamente lendo Vida, Life, do Keith Richards. Então você entra ali naquele universo do seu ídolo, não sei, de pessoas que marcaram muito você através da música, do cinema, o que seja, né? E a do Morrissey é incrível. E tem uma escritora belga chamada Amélie Nothomb, que ela também é filha de diplomata, foi criada meio pela Ásia, na China, Japão e tudo. E ela escreveu um livro chamado Estupor e Tremedeiras. Foi quando ela voltou ao Japão para trabalhar numa empresa. É claro que é uma ficção, né? E aí ela conta como se relacionar com a sociedade japonesa e tal. E o título Estupor e Tremedeiras quer dizer literalmente como você deve se sentir, o que você deve sentir quando você está na frente do imperador. E por aí vai. Aqui tem o Luiz Alfredo Garcia Rosa, eu adoro livros de policiais, né? Que eu acompanho também, leio. Bom, para encerrar, só uma curiosidade. O livro trata da relação de vocês, uma das bandas mais icônicas do Brasil. Era uma relação complicada? Você em algum momento pensou em desistir ou não? Não, é uma relação complicadíssima sempre, né? Imagina um casamento coletivo, já com dois, né? Você e sua mulher já é difícil. Imagina 3, 4 caras ali, né? E às vezes cada um pensando uma coisa. Mas a gente tinha enfim, um amálgama, um ideal que nos juntava e nos mantinha juntos ali, que era quando a gente se juntava para fazer música, e eram realmente momentos muito intensos e mágicos, assim. E a partir de um certo momento a Legião Urbana passou a virar uma entidade com vida própria, sabe? A partir dos 5 já estava... E ali a gente começava a ter problemas com o Renato, os problemas do Renato, enfim, né? Todos que ele tinha, um cara ciclotímico, né? Bipolar completo, alcoólatra, aquelas coisas todas, né? Questões que estão em todas as biografias de qualquer banda de rock, né? E a partir daquele momento eu comecei a fazer outras coisas, né, da vida, na verdade. A Legião está aqui, está tranquilinha. E quando a gente se juntar, e for possível a gente se juntar de novo, a gente se junta e faz um disco, faz algum show e tal. E eu fui fazer meu selo lá no Rio. Eu tinha uma loja chamada Rock, tinha um selo em que eu produzi uma série de bandas independentes do Rio, do Brasil inteiro. Fui tocar com Fausto Fawcett,
que aliás, uma outra recomendação de um escritor, Fausto Fawcett, o livro dele, Faveloste, é imperdível. E, enfim... Quem quiser saber tudo isso é só ler o livro, então. Exatamente. Está tudo aqui, né, nesse livro, essas histórias todas. Dado, muitíssimo obrigado pela entrevista. Maravilha, eu que agradeço. Valeu. O Iluminuras vai um rápido intervalo. Voltamos já para a entrevista com Caio Lacerda de Castro. O Iluminuras já está de volta para conversar com o advogado Caio Lacerda de Castro. Bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, ele atua na área empresarial. E uma curiosidade, é técnico em teoria musical e piano erudito. Caio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu. Bom, já que esse é um Iluminuras com um viés musical, vamos começar por aí. É verdade que você quase foi músico profissional? Quando eu estava no final do ensino médio, eu recebi um convite para estudar piano com um foco em jazz na Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Felizmente não deu certo. Foi um contratempo tanto de burocracia aqui no Brasil, como também as outras obrigações de fazer a universidade por aqui, né? Acabou que, por conta do tempo, acabei passando em Direito aqui pela UNB e optei por ficar aqui. Mas quase virei um músico profissional. Mas aí a música perdeu um profissional e o direito ganhou outro, né? Exatamente. Mas você compôs músicas? Eu ainda componho, né? Não é nada muito sério. Eu tenho a pretensão de fazer um trabalho, mas isso não é uma prioridade, né? Mas já compus música erudita, já brinco um pouquinho com jazz também, já tive uma banda, então já fiz algumas coisas com influências do rock, da música eletrônica. Então tem vários elementos de música que eu gosto bastante e que eu tento atrair para as coisas que eu componho, independente de estilo, né? Então às vezes eu pego a influência do erudito, misturo com música eletrônica e vamos ver no que vai dar. E ainda hoje você toca. Você não toca profissionalmente, mas toca. Isso. Não dá para levar as duas atividades, tanto da advocacia quanto da música, com profissionalismo simultaneamente, né? Mas isso não significa que a música foi abandonada. Eu toco com frequência, né? É claro que não com a qualidade profissional que caso eu decidisse seguir carreira, exigiria. Agora, você falou aqui de rock e no início desse programa a gente conversou com o Dado Villa-Lobos. Brasília tem uma forte tradição no rock, lançou várias bandas começaram aqui. Isso influenciou você também, o seu gosto musical? Com certeza. Tanto pelas bandas que nasceram aqui, quanto também pelos colegas que crescem nesse mesmo ambiente do rock, né? Então você acaba que vai conhecendo não somente as bandas que começaram aqui, o Legião Urbana, por exemplo, foi uma grande influência, é uma banda que eu ainda escuto bastante, né? Mas também os colegas atraem também, você já conheceu essa banda, você já ouviu essa, então a cultura do rock aqui em Brasília e também nas cidades satélites, né? Taguatinga também tem uma influência muito boa no rock, né? E também pelo fato de nós sermos uma cidade mais internacional. Então, as bandas de fora vêm aqui. Então, é um ambiente 100% propício para quem gosta de ouvir rock. Bom, vamos falar agora sobre direito. Brasília também é um ambiente 100% propício para o direito. Exatamente. Não acho que não tem um lugar mais propício para a atividade jurídica que é aqui em Brasília, né? E para todas as áreas, né? Para minha área um pouco menos, que eu trabalho na parte empresarial, e acaba que as grandes empresas ficam concentradas em Rio de Janeiro e São Paulo. Mas como a minha parte, minha praia é a parte regulatória, né? Então nós fazemos também esse diálogo das empresas com as agências de regulação, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Então é um diálogo que aqui em Brasília sempre acontece de advocacia e governo. E por que você optou pelo direito? Como é que surgiu a advocacia na sua vida? Bom, o direito ele surge na minha vida quando eu percebo que ele é um excelente instrumento de diálogo e diplomacia entre as pessoas, né? Quero dizer, não que as outras áreas também tenham essa parte diplomática, mas querendo ou não, o direito está em tudo, né? Você quer discutir qualquer problema, você vai discutir esse problema também do enfoque de direito.
E eu sou uma pessoa que se interessa por bastantes áreas, né? Eu gosto de música, eu gosto de filosofia, eu gosto de exatas, eu gosto de direito e economia. E o direito me permite passear por todos esses cenários, né, com facilidade, né? Então, para mim é um prazer discutir, às vezes, economia pelo direito, política pelo direito, música pelo direito. Agora, você escolheu uma área empresarial. Essa é uma área que está em constante atualização sempre. Você tem que estar sempre lendo para poder estar sempre atualizado? Sim, com certeza. A parte de empresarial muda bastante. Às vezes muda de semana para semana, né? Você começa a oferecer um serviço para o cliente com uma estratégia determinada. E aí, durante o desenrolar dessa estratégia, as regras mudam, os objetivos do cliente mudam, às vezes as exigências de mercado mudam também. Então, você precisa ler o tempo todo para você ter o máximo de instrumentos para oferecer um serviço de qualidade para o cliente. E que literatura você indica para quem atua nessa área? O que não pode faltar na biblioteca de alguém que atua na área empresarial? Bom, o que não pode faltar na área empresarial, eu acho que não são nem os livros propriamente de dogmática jurídica, né? É evidente que depois que você faz um curso na universidade, você vai ter certos instrumentos de direito comercial, de direito societário, e isso tudo são ferramentas rudimentares, né? Agora, o que realmente faz a diferença, principalmente nessa área empresarial, é o advogado que ele se aventura também nas outras áreas, né, para ele entender melhor como é que a empresa funciona. Então, eu quero dizer, livros de contabilidade, livros de marketing, livros de gestão empresarial. Quando um advogado vai preparado com esse tipo de ferramenta, que não é só jurídica, a empresa já se sente mais confortável de convidá-lo a participar do processo de decisão e não só ficar um cara passivo esperando o que deve ou não fazer. Agora, você estava comentando comigo antes que na área de mineração, às vezes, o jeito de lidar muda de um estado para outro, é isso mesmo? Isso, não só na parte de mineração, mas no empresarial como um todo a gente tem uma espécie de trabalho artesanal, né? Uma sabedoria que vai sendo construída de trabalho em trabalho. Então, às vezes, a melhor estratégia para você atuar num estado não é a mesma que você vai atuar em outro. Então, mesmo que você ofereça um serviço para um cliente que funciona, por exemplo, no Rio de Janeiro, se vem um outro cliente com uma demanda parecida, mas ele quer se instalar na Paraíba, por exemplo, você tem que adequar aquele projeto para o caso concreto e a situação específica daquela comunidade que vive na região desse novo projeto. Ou seja, vale mais uma vez a máxima que tem que estar sempre atualizado. Tem que estar sempre atualizado e tem que estar sempre antenado com as mudanças e as peculiaridades de cada região que você vai atuar. E você é um leitor assíduo? Com certeza. Eu leio praticamente todos os dias, né? Eu sou um devorador de livros, né? Compulsivo. E que tipo de leitura você gosta? Agora, não é o tipo de leitura que as pessoas estão acostumadas a devorar, né? Quer dizer, eu leio muito pouco literatura de ficção, ou crônicas, ou poesias. A minha literatura preferida é uma literatura mais técnica, mais profissional, com mais conteúdo. Então, eu gosto muito de história. Eu gosto muito de ler biografias de pessoas que me inspiram no dia a dia, sejam músicos, sejam empresários, sejam advogados, né? Eu leio bastante de economia também. Provavelmente, se eu não tivesse escolhido direito, eu teria escolhido economia, porque é uma das áreas que eu mais sou apaixonado, né? E sempre tentando identificar escritores que me desafiem, né? Se eu tenho convicções, eu vou buscar justamente os escritores que dizem o contrário, para ver se eu de fato estou correto, se eu de fato estou convicto ou se seria melhor mudar de opinião. E algum especial? Bom, nesse sentido de autores que me desafiam, né, um que muito me chamou a atenção recentemente é um filósofo alemão, o nome é difícil, Paul Feyerabend. Ele escreveu um livro chamado Adeus à Razão, que eu já tinha comprado faz tempo e tinha abandonado no armário por uns 2, 3 anos e depois, recentemente, quando eu peguei ele para ler, eu falei, meu Deus, como é que eu passei esse tempo todo com esse livro aqui? Guardado sem ler, porque ele é sensacional.
ele vai tratar do relativismo cultural, relativismo político, e vai destrinchar praticamente todos os argumentos que as pessoas que creem em verdades universais utilizam de forma errada para acabar coagindo sociedades, coagindo minorias. E, para mim, o melhor livro nessa área de defesa de direitos individuais e defesa de direitos de minorias, na parte de filosofia, é esse do Paul Feyerabend. Bom, vamos conhecer um pouco mais então sobre Paul Feyerabend. Nascido em Viena em 1924, Paul Feyerabend serviu o exército alemão e morou em países como Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. Graduou-se em física, mas entrou para a história como filósofo, por defender a ciência como uma atividade metodologicamente anárquica. É que, segundo ele, vários fatores determinam o desenvolvimento científico, da metafísica à política. Feyerabend morreu em 1994. Caio, você também gosta de escrever, não é mesmo? Você está até planejando o primeiro livro? Isso mesmo. Recentemente eu reduzi um pouco as minhas atividades de música, né, justamente para ter um pouquinho mais de tempo para mim para escrever, né? Pensando em escrever um primeiro livro, escrever artigos. Já escrevi alguns na parte de mineração, na parte de direito regulatório, que é a área que eu mais atuo no dia a dia, né? Mas começo agora também a me aventurar em escrever um pouco sobre economia, né? E a ideia do livro é trazer um pouco desta tradição artesanal do direito empresarial, né? E tentar condensar ele em algum lugar, né? Falar assim, colocar no papel meio que um passo a passo, uma política de boas práticas empresarial que o empreendedor precisa na hora de começar qualquer tipo de empreendimento. Bom, vamos ficar então aguardando o lançamento do seu livro. Muito obrigada pela entrevista, Caio. O prazer foi meu. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. O Iluminuras fica por aqui. Tchau.